com vocês? Joia, gente, não desisti do canal, tá? Tô aqui, firme e forte, seguindo em frente, arranjando aqui um lugarzinho bacana pra começar a fazer os vídeos mais. Mas por enquanto, ai, só organização. Demorou um pouquinho também pra fazer vídeo, porque agora, final de outubro, foi half term aqui. As crianças tiram férias, uma semana de férias. Pois é. Então, foi uma semana bem complicadinha, não consegui fazer muita coisa, por isso que também tô meio perdida no que tá acontecendo, assim, no mundo. Porém, contudo, todavia, voltamos! Êêê! Half term, gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, são algumas semanas durante o ano que as crianças tiram de férias, né? Simplesmente assim. Então, assim, em abril, perto da Páscoa, tem 2 semanas de férias. Em fevereiro tem uma semana de férias. Em outubro tem uma semana de férias. Uma semana de férias. Toda hora é uma semana de férias pra loucura e demência das mães, assim, sabe? O lado bom da coisa é o quê? Que daí nas férias de final de ano letivo, que é geralmente em agosto, não temos 3 meses de férias, né? São 40 dias no máximo, por quê? Porque as férias foram parceladas. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho sobre curiosidades, para quem não mora aqui e não sabe, de repente. Ou para se você mora aqui, vamos conversar a respeito de... Estamos no ano novo? Fogos de artifício para tudo quanto é lado. Por que esses fogos de artifício, né? Se bem que tem gente que mora aqui já há 2 anos e não tá entendendo nada por que tem esses fogos de artifício. Eu vou explicar por cima, tá? Não é um vídeo super, hiper, mega explicativo, mas vamos conversar a respeito. Essa época do ano é bem barulhenta, entre aspas, né? Porque aqui os fogos de artifício realmente são aqueles fogos de artifício bonitos, assim, sabe? Aqueles que tem bastante luz, né? Nunca escutei rojão aqui. Pá, 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 pá. Nunca, felizmente. Mas, quando a gente tá fora, digamos, a gente não escuta tanto esses, a gente acostuma com o que é bom, né? Mesmo esses fogos de artifícios que fazem, né, são bonitos, eles fazem barulho também. E é um pouquinho irritante a partir de um momento que você já não tá mais, né, na vibe. Então, o que acontece? Hoje, dia 5 de novembro, é comemorado Bonfire. Tá? O que é o Bonfire? Bonfire também é conhecido como Fireworks Night, Bonfire Night ou Guy Fawkes Night, tá? Por que Guy Fawkes Night? Por conta desse rapaz, Guy Fawkes, esse senhor, sei lá quantos anos ele tinha, mas enfim. O Guy Fawkes, em 1605, gente, 1605, ó, que faz tempo, hein, que esse 5 de novembro é comemorado. Entrou no governo James I, que foi o primeiro rei protestante, tá? Então tinha aquela briga entre os católicos, eles eram muito perseguidos, assim, né? Foi o primeiro rei protestante. Então, o que aconteceu? Houve a tentativa de assassinato do rei, aonde? No parlamento, tá? Em novembro é a época que abrem o parlamento. Então, o rei vai até o parlamento, aquele prédio do Big Ben, né? O rei vai até o parlamento falar com os ministros, falar com o primeiro-ministro e com os membros do parlamento. E aí ele fala, ó, declarado aberto toda essa bagaça. É mais ou menos isso, tá? Mas o discurso dele, inclusive a rainha Elizabeth fez agora esse discurso, né? Falando que a meta principal dela é que o Brexit seja no 31 de outubro. Bom, enfim. Não é ela que tá falando, na verdade ela está falando que o primeiro-ministro está falando para ela falar, tipo assim, olha, você vai falar mais ou menos isso aqui, né? Não é exatamente a opinião da rainha, é mais ou menos o que o governo quer que ela fale, entendeu? O governo é o quê? O primeiro-ministro, no caso hoje Boris Johnson, né? Por enquanto, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Enfim, então o que acontece? Nessa abertura do parlamento, o rei ou a rainha precisa estar dentro, né, lá do parlamento. E no dia 5 de novembro, em 1605, foi descoberto embaixo do parlamento um monte de barris, sei lá quantos, enfim, um monte de pólvora embaixo. Por quê? Porque era um atentado contra o rei e os membros do parlamento. Então,
Se o rei entrasse e aquilo explodisse, ia ser fogo de artifício de rei para tudo quanto é lado. Então, dia 5 de novembro é comemorado o quê? Essa descoberta, que acabaram, né, com um atentado contra o rei. E aí esse cara, o Guy Fawkes, ele foi preso, ele foi levado lá pra torre, sabe aquela The Tower? Aquela ponte famosa de Londres, assim, que tem... Aquela bem famosa, né? The Tower Bridge. Não é London Bridge aquela, The Tower Bridge. Daí tem um castelo ali do lado, né? Um castelo não, The Tower. Ali era a prisão de Londres da época, né? Então, ele foi mandado pra lá, ele foi morto, enfim. E a partir de então, sempre dia 5 de novembro é comemorado, né? Essa tentativa de assassinato do rei que, né, foi por água abaixo. Essa é a história, por que nessa época tem fogos de artifício. Mas daí já passou a ser conhecido como Firework Night, Bonfire Night. Bonfire é fogueira, tá? Fogueira, provavelmente, porque é o que ia virar o parlamento com tanta pólvora lá embaixo. Inclusive, desde então, eles fazem assim como se fosse... Aí uma questão de segurança também, né? Eles fazem toda uma vistoria pelo parlamento pra ver se não tem nada, assim. E por que tem... Assim, ontem eu dei uma olhada numa postagem no Twitter e o rapaz tava falando... It's Bonfire Night, not Bonfire Week, damn it. Tipo assim, Bonfire Night, não Bonfire Week, porque a gente tá escutando esse já faz dias, e isso é horrível, sério, eu digo isso por mim, porque irrita mesmo. E eu tenho 2 filhos, quem não sabe, no espectro autista. E aí, eles escutam esse barulho à noite. Quem diz que eles conseguem dormir? Que eles correm pra janela, que eles querem... Claro, até eu correria na janela. Mas o problema, na verdade, não é questão disso. É que eles têm um ouvidinho muito sensível. Eles escutam muito mais do que, né? Do que eu. Então, eles escutam fogo de artifício lá longe, assim, sabe? Eles têm super poderes, assim, auditivos. Então, se eles escutam barulhinho, eles já correm pra... Então, não só os meus filhos, como muitas crianças, eu tô conversando aí com as mães, tem essa dificuldade nessa época do ano, que, olha, é um tormento. Essa fase, e a fase que começa a escurecer mais cedo, porque às vezes, tipo, 9 horas da noite ainda tem sol. É difícil colocar a criançada pra dormir, viu? Olha, o Senhor da glória. Mas enfim, outra coisa também que pega, por que aumenta o número de fogos de artifício nessa época, é porque em final de setembro é comemorado o Diwali. Diwali é uma festa indiana, hindu. Então, é a noite das luzes. E o que eles fazem para comemorar e para mostrar luzes? Fogos de artifício. Gente, então, é assim, os fogos de artifício aqui, eles são vendidos em mercado. É a única época do ano, e ano novo, se eu não me engano, provavelmente, né, não tenho certeza absoluta, que é liberado fogos, né? E você compra no mercado. Claro que tem toda a questão de você ter que ser maior do que 18 anos, enfim. É vendido no mercado, então qualquer um pode comprar. Qualquer um pode comprar. E aí, o pessoal às vezes não tem noção. Às vezes é 11 horas da noite, tá soltando fogos. Provavelmente não é em inglês. E isso eu devo, assim, dar o braço a torcer. Eu acho muito difícil em inglês fazer isso. Inclusive, assim, eu tenho um vizinho 2 casas pra frente, que no sábado começou a soltar às 11 horas da noite. 11 horas da noite. Falei, gente, isso não é coisa pra se soltar às 11 horas da noite. Tá, até umas 8 horas da noite, 8 e meia, até vai. Mas, gente, a partir desse momento é atrapalhar quem tá em volta, né? Então, óbvio que, né, aí eu fui ver quem que era, assim, tipo, aquela... Deixa eu ver quem é. Eles são, tipo, tailandeses, alguma coisa assim... eu não conheço eles ainda, porque eu acabei de mudar de casa, né? Então, mas pela fisionomia, assim, eu vejo que eles são... alguma coisa, ou tailandês, ou vietnamita, ou chinês, talvez, não sei. Inclusive, gente, falando outra curiosidade, e essa é muito chata, e eu não ia falar sobre isso, mas como eu falei agora, puxando uma coisa aqui de Londres que aconteceu, né, quando que foi? Acho que foi no final do mês passado, alguma coisa assim, não faz mais do que 3 semanas, tá? Uma coisa muito triste aconteceu aqui, e que tem a ver com vietnamitas.
Inclusive, quando eles acharam as pessoas, eles pensaram que eram chineses, por conta do olhinho puxado, né? Então, por isso que a gente realmente, né, quem não conhece bem, acha que é tudo uma coisa só. Ok. Há uma onda migratória no mundo inteiro, né? E aqui é um polo onde as pessoas acabam focando, né? Quero ir pra lá, quero ir pra lá. E acontece muito o quê? Aquela vinda de imigrantes ilegais. Então, o que aconteceu? Há 3 semanas atrás, mais ou menos, antes de falar 3 semanas, descobriram um caminhão, container, porque os containers vêm no navio, né? Aí eles pegam o container, colocam em cima do caminhão e o caminhão vai para o seu destino. Só que eles encontraram um container com 39 pessoas dentro, mortas. Por quê? Quem eram essas pessoas? Descobriram agora que são vietnamitas que vieram a partir, se eu não me engano, da Bulgária, se eu não me engano, e pegaram, né, na verdade, esse caminhão. E, assim, essa é uma curiosidade meio mórbida, meio triste, meio não é legal, mas que é, assim, uma curiosidade para que quem não sabe fique sabendo que realmente acontece isso. As pessoas vêm no desespero, querendo por uma vida melhor. Como eu tava assistindo na TV e o pessoal falando, assim, os policiais falando, na verdade, uma coisa que não é muito rara. Isso acontece direto. O que é raro é não dar certo. Alguma coisa deu errado porque as pessoas morreram sufocadas lá dentro, né? Uma tristeza. Homens, mulheres e um adolescente. Então, é uma coisa que acontece sempre, 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 sempre. Então, esse mercado do mercado negro, vamos dizer assim, até mesmo dos Estados Unidos, você atravessar o deserto ali do México, é você colocar sua vida em risco para conseguir isso. Será que vale a pena tudo isso? Foi algo realmente que mexeu comigo, até porque eu acompanho um programa chamado UK Border, que é contando as histórias das pessoas que são pegas nesse meio do caminho. Eu já vi vários casos gente que vem dentro, assim, carregamento de colchão. Aí as pessoas vêm dentro do colchão, daí eles dão uma verificada, os cachorros, né, procuram e eles acham as pessoas dentro do colchão. Daí o policial abre o colchão, a pessoa sai. São histórias assim, nossa, o pessoal se enfia em cada uma e realmente é um desespero das pessoas virem pra cá. E ano passado, gente, vocês não têm noção, perto aqui de casa, por quê? Porque o avião começa a baixar aqui pra ir pra Heathrow, tá? Então, o que que aconteceu? Um país aqui da África, eu não vou lembrar agora qual país que era, eu só lembro que era da África, tá? Um país da África. E um rapaz, na hora do aeroporto, ele subiu na roda do avião. Ele se escondeu, o avião levantou voo, a roda entrou para dentro do avião. Ok, ele veio a viagem inteira. Ele, obviamente, morreu com hipotermia, né? Porque é muito frio lá dentro, lá em cima, e ele não conseguia respirar também. Então, ele morreu. Só que ele morreu agarrado lá na roda. Quando o avião prepara para baixar, ele passa por essa nossa região aqui, Richmond, digamos. Ele vai preparar para baixar, ele começa a baixar a roda. No que ele abaixou a roda, pá, o corpo caiu lá de cima. Era verão. E aí o que aconteceu? Não é que o homem cai. Se você procurar isso na internet, você vai achar. Ele tava tomando banho de sol, de repente, pá, cai o corpo no quintal dele. Sim, sabe? Eu tô rindo de nervosa, tá, gente? E assim, o barulho que faz é um barulho como se fosse um tiro, assim, sabe? Realmente. Felizmente, não machucou ninguém nessa queda, porque poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Mas isso é para mostrar para vocês como essa ânsia de vir para cá, ela é assim realmente uma coisa que as pessoas colocam a própria vida em risco. Será que vale a pena? Eu acho que não. O clima começou em festa e terminou meio mórbido, né? Mas é a vida como ela é, né? Curiosidades do dia a dia.
da vida, do que a gente enfrenta aqui, na verdade, assim, no sentido, tipo, quais são as notícias do dia, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, né, o negócio assim ser meio mórbido, mas é a realidade do que tá acontecendo. E é isso mesmo que a gente tem que falar, sobre as coisas que estão acontecendo aqui em Londres. E isso que tá acontecendo aqui em Londres. Na questão de política, o Brexit continua. Eu fiquei aí uma semana meio off, então eu tô meio perdida. Nem sei direito o que tá acontecendo. Vai ter eleição, mas eleição do quê? Quem que pode votar? Enfim... Tô bem perdidona mesmo. Gente, parece uma novela mexicana. Tinha uma época que eu tava acompanhando super, hiper, mega, sabe? Mas aí eu dei uma parada, porque isso tava me deixando muito ansiosa. E realmente é uma coisa, assim, que esse Brexit tá me deixando meio mal. Essa que é a verdade. Esse Brexit tá me deixando, assim, meio nervosa. Eu queria que resolvesse já de uma vez. Eu acho que ainda vai ter muita água pra passar debaixo dessa ponte. Eu acredito que, de repente, vai acontecer, assim... Algum chapulim colorado vai aparecer e a história aí talvez mude o rumo dessa história. Não sei, vamos ver, vamos ver. Eu não vou falar besteira porque eu não gosto dessa coisa muito de achismo, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Eu, né, sou, assim, humilde o suficiente para dizer, olha, eu realmente não entendo de política o quanto eu gostaria de entender, porque eu assisto muito a TV Parlamento, eu acompanho muitos dos jornais da BBC, mas aquela ânsia de tentar entender, muitas vezes, assim, eu fico, mas o que é isso, sabe? Mas o que eles estão falando? Mas eu acho que é assim, como eu não tive... eu não sei inglês perfeitamente, essa minha tentativa de tentar aprender o inglês é ótima, tá valendo para eu, né, treinar o meu ouvido, treinar o meu vocabulário, aumentar o meu conhecimento nessa terra aqui, porque eu tô adorando falar sobre Londres, eu tô adorando conhecer a história de Londres, eu tô assistindo muito documentário sobre a família real. Gente, então é isso, ficou muito comprido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu Instagram, Grande Londres, tá? Sobre Londres, eu vou falar mais no Grande Londres e agora eu vou focar bastante no Grande Londres, tá bom? E não esqueça de dar um joinha, porque é a única forma de saber que vocês estão gostando, porque eu vou repetir mais uma vez, o YouTube fez o favor de cancelar os meus comentários, então você não vai conseguir comentar aqui, porque ele considerou que meu canal é um canal de maternidade. Aê, YouTube, super certo, né? Nossa, eu mostro muito meus filhos aqui. Oh, meu Deus, como eu mostro. Então é isso, tá bom? Outono tá aí na área, friozinho tá chegando, porém, contudo, todavia, vamos aproveitar, né? Folhinhas secas para serem pisadas, chocolate quente para tomar, meia fofinha para comprar e aproveitar o que tem de melhor aí nessa época do ano. Se você tá aqui em Londres, toma cuidado com a vitamina D, muito importante, gente, vitamina D na aveia, tá bom? Se desce, não dá, né? Compra lá uma vitamina D, dá uma olhada no índice da vitamina D, porque às vezes a vitamina D não faz nem cócega, tá? Foca na vitamina D, tá? Vá no seu GP se você anda muito cansado, muito deprimido, porque essa época do ano é complicada, né? Faz um exame de sangue, é de grátis, tá? Vai lá e fala, olha, doutor, tô cansado, tô isso, tô aquilo, tô jururu... Tem como fazer um exame de sangue? Às vezes você tá passando por tudo isso e às vezes você tá anêmico. Às vezes você tá com falta de vitamina D. E aí a vitamina D que o médico indicar, que você tenha que retirar lá no guichê da Boots, é o melhor que tem, tá bom? Então é isso, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da conversa e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!